que o pai fez? Ele falou com você no enterro? Ele não fala comigo em momento algum. Quando eles chegaram, porque o velório decorreu que o corpo dela não foi liberado em tempo dela ser enterrada no outro dia, então o velório ocorreu a noite toda. E eu acabei cochilando um pouco porque eu também estava muito cansada, porque o outro dia eu fiquei acordada a madrugada toda, e eu cochilei no sofá do velório e eu não os vi chegar. Então quando eu acordei eu fui lá pro caixão e eles já estavam lá, ele também estava cochilando e ele não olhou para mim, ele não veio falar comigo, não falou nada. Nenhuma palavra? Nenhuma. Nenhum olhar. E a madrasta? Ela me viu chegar, ela levantou, me deu um abraço indiferente, olhou para mim e falou: você nem ligou para ela no sábado. Sim. Achei aquilo de uma frieza e eu não perdi meu tempo respondendo. Aí eu saí e fui ficar perto da minha filha. No sábado eu tentei ligar, deu caixa postal, mas era assim, no domingo logo de manhã a gente se falava, no domingo ela estava de volta. Qual foi a última vez que você conversou com a Isabela? A última vez que eu falei com ela foi na sexta-feira, por volta de umas 6 horas da tarde, quando eu saí do meu trabalho, e ela já tinha ido para casa do pai, e eu liguei para saber como ela estava. Ela atendeu super feliz, ela atendeu com uma voz alegre, e nós conversamos. Eu fiz a pergunta se ela estava feliz. Ela falou que estava muito feliz. E eu falei: então tá bom, filha, a mamãe te ama. E era uma coisa que ela falava para mim todos os dias: eu também te amo muito, 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 mamãe. Qual era a sua relação com o pai da Isabela? Muito pequena. Você não conversava muito com ele? Muito não conversava. Nada? Nada. E aí, com quem que você tratava e lidava, então, nos assuntos sobre Isabela? Com o pai dele. Escola, tudo, todas as dúvidas, tudo era com o pai? Você ligava para o pai para falar com ele? Eu procurava não ligar muito. Eu resolvia tudo que eu podia resolver. Escola, médico, todos os tipos de assunto em relação a ela, eu tentava resolver. E quando o assunto era ele, eu envolvia alguma coisa com ele, aí eu conversava com o pai dele. E era ele quem fazia esse intermédio, conversava com ele, conversava comigo. Por que isso? Porque foi um acordo entre vocês? Não. Ele pediu para não falar com você? Não, ele nunca quis conversar comigo. E uma maneira que a gente encontrou de se comunicar era através do pai dele. Ele sempre intermediou tudo. Como é que era a relação da Isabela com o Alexandre, com o pai? Ela me falava pouco da relação deles. O que ela me contava muito do final de semana dela é que ela tinha dançado, que ela tinha passeado, e dos irmãos. Os irmãos era uma coisa que ela contava muito. Agora, da relação deles, ela não dava ênfase a esse assunto. Agora, aos irmãos, ela falava sim, e muito. E ela falava pra você se ele era um bom pai, se ela gostava dele? Não. Ela nunca chegou a esse tipo de comentário. Eu acho também que ela era muito novinha para chegar a um bom pai ou não ser um bom pai. Isso era tudo que ela falava mais nada além disso? Eu sempre perguntei: como foi o seu final de semana, o que você fez, aonde você foi. Às vezes ela até falava: ah, mãe, eu não lembro. Aí eu falava: como não lembra? Aconteceu hoje, foi o seu final de semana, você tem que lembrar. E aí ela contava muito dos irmãos, que ela chamava o Pietro de Titi. Ah, o Titi estava nervosinho, o Titi fez isso, o Titi não gostou disso. O pai pagava a pensão alimentícia para a filha? Ele pagava, às vezes tinha
atraso, algumas coisas, era com o pai dele que eu tratava. O Alexandre ou o pai do Alexandre? O pai do Alexandre. Era tudo com o pai do Alexandre? Tudo com o pai do Alexandre. Você pode dizer pra gente quanto ele pagava de pensão? R$250. No seu depoimento, você conta que o Alexandre teria ficado transtornado algumas vezes e agido com violência. E pelo menos numa dessas vezes, ele teria ameaçado a sua mãe de morte. É isso mesmo? Como é que aconteceu isso? Nós nos separamos, a nossa filha tinha 11 meses. E quando isso aconteceu, nós já estávamos separados há algum tempo. E eu precisava trabalhar e como os meus pais têm comércio, ficava difícil de conciliar. E aí eu coloquei ela na escola e ele não aceitou. E ele foi na minha casa brigar, e eu tive que sair do trabalho para ir para a porta da minha casa encontrar com ele. E houve uma grande discussão, porque ele achava que essa ideia da escola era da minha mãe. Então, ele não aceitava e ele achava que a culpa era da minha mãe. Então, ele dava ênfase de que a culpa era dela e que era ela que ele queria falar com ela, porque ele ia matá-la, porque a ideia foi dela. Você ficou assustada com tudo isso? Eu enfrentei. Como? Enfrentei ele, não tive medo dele em segundo algum. Quando ele falava, eu vou matá-la, eu vou matar vocês, ele ia resolver a maneira que ele tinha para fazer, mas ali eu estava para enfrentar.